A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, preservação do patrimônio e smart cities, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Esse é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio da Stationcast, Segurança Cibernética nas Cidades Inteligentes. Estou aqui com Mauro Baroni e com Leonardo Borba, um consultor da Energy Telecom, um multivendor de cybersecurity do Brasil, o maior multivendor de cybersecurity do Brasil e a única empresa da América Latina dentro da OTAN. E ele é um ads hacker, um cara genial que vai estar aqui realmente dando um bug junto com o Baroni na sua cabeça, colocando realmente uma interrogação quando se fala de segurança cibernética e principalmente, não só na sua casa, porque nossas casas estão dentro das cidades, né? Mas principalmente dentro de um contexto de cidades inteligentes. Ok? Sejam muito bem-vindos novamente. E para já avançar na nossa pauta, eu vou dar continuidade com um tema, dentro do tema, uma pergunta que todo mundo faz. Quando pensa em cidade segura, e aí a gente vai descendo na camada. Então nós temos uma cidade segura, né? O que é uma cidade segura, né? A gente já abordou no primeiro episódio alguns temas, mas quando a gente fala sobre a cidade segura digitalmente, quem é que tem que fazer essa segurança? Né? Ou seja, quando a gente fala de segurança pública, a gente sabe que tem a responsabilidade do Estado, né, através de uma polícia militar, a segurança de uma nação é o Exército, e uma segurança municipal, uma GCM, uma polícia municipal. Né? Mas quando a gente fala de cidade segura digitalmente, de quem é a responsabilidade? Né? Pela segurança dos dados. Né? É uma segurança que é só de um ator, ela deve ser compartilhada. Como que no olhar de vocês, especialistas, vocês conseguem, de repente, levantar aí, trazer a luz para a gente, né, para nós que somos mais leigos no assunto, esse entendimento? Se acontecer alguma coisa, para quem que a gente socorre? Vazou o dado do meu carnê do IPTU, aconteceu qualquer coisa, quem é o responsável? Quem eu corro atrás? Para quem eu falo? Eu já caí em golpes na internet. Para quem eu recorro? É muito difícil, né? Então, quem nunca comprou alguma coisa que depois foi pego aí num site falso, por exemplo? Então, como é que vocês verem isso, essa questão aí da responsabilidade e de como realmente um cidadão vivendo na era das cidades, porque a gente vive na era das cidades, existe esse entendimento de que o mundo acontece nas cidades, o Brasil acontece nas cidades, bem como uma região e um estado acontece nas cidades. Então, você prefeito, você gestor público, você tem a responsabilidade de fazer a transição do século XX para o século XXI de maneira inteligente, segura, sustentável, criativa, resiliente. Então, nós que somos eleitores precisamos pensar bem em quem nós votamos. Precisamos votar em pessoas técnicas e não mais pessoas políticas apenas. Porque a gente tem visto que a política tem realmente deixado muito a desejar. Na opinião de vocês, quem são os grandes responsáveis, um ou outro, se é que é possível responsabilizar alguém dentro desse contexto? E eu deixo aqui para vocês decidirem quem quer começar a responder essa pergunta, essa provocação. Vamos lá. Oficialmente, em um caso de fraude, em um desvio de conduta, se deve alertar a Polícia Civil. Isso faz parte da legislação brasileira. Quando nós falamos de incidentes cibernéticos, então, a minha empresa, o meu órgão,
a secretaria que eu trabalho, enfim, teve um incidente de segurança. Incidente de segurança da informação, ele deve ser reportado para o CERT-BR. CERT é o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança do Brasil, faz parte do NIC-BR, o Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR, ou seja, é quem cuida da internet no Brasil. Então, o Brasil tem um Tem órgão, site? tem NIC.br e CERT, CERT.br. Nossa produção vai estar colocando aqui no link para vocês, tá? Esse site, para você ter aí o acesso e não perder, de repente, essa dica aqui do Borba. Desculpa, Borba, vai lá. Inclusive, dentro do CERT-BR, tem diversos materiais, cartilhas informativas para o público em geral e também para empresas de como se proteger. A última que eu recebi, que eu recebo as cartilhas a cada vez que saem, a última que eu recebi foi para banco, tanto como agir com internet banking, com aplicativo, com transações Pix e por aí vai. Então, e isso de forma muito didática, realmente direcionado para quando é para a população em geral ou quando é um público-alvo direcionado para empresas. Então, quando a gente fala de atividades de incidentes de segurança, existe o órgão para se reportar. Quando falamos de incidentes de privacidade, ou seja, os meus dados, os seus dados, os dados de cidadãos brasileiros foram vazados, foram acessados de forma indevida ou foram deletados de forma indevida, né? Porque o incidente de segurança é quando o processamento do dado, a ação que você tem que fazer com o dado, ela é diferente daquilo que está previsto. Quando você vai preencher um formulário hoje em dia, tem lá a descrição, consentimento, que está falando o seguinte: olha, eu sou dono do dado pessoal, eu estou consentindo que esse dado seja armazenado durante X tempo. Se esse dado for apagado antes desse X tempo, isso também é um incidente. Se esse dado for acessado por outra pessoa, por outro órgão, se eu vender esses dados, se a instituição vender esses dados para outra instituição, enfim, qualquer coisa que não esteja naquele consentimento é um incidente de privacidade, e para isso nós temos a ANPD, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Aí, para ela, a gente faz o reporte oficial. Só que tudo isso é apenas para dizer, olha, deu ruim. Só que ainda assim você não vai ter uma resposta. Para se ter respostas, para que se possa ter ações, para que você possa até ter contramedidas, seja de recuperação, seja para tentar reverter aquela situação da forma que for, aí existem atores, empresas especializadas, como é o caso da Energy, que podem prestar todo o auxílio, desde como fazer, inclusive, a comunicação do incidente, como acionar as autoridades, como se portar, como responder corporativamente aquele incidente, aquela invasão, aquela indisponibilidade. Né? Então, todo esse gerenciamento de risco, toda essa capacidade de resposta ao incidente, a gente consegue prover. Mas é muito difícil, né, Borba, você ficar sabendo. Por exemplo, eu assino lá o Serasa Expert. Então você tem lá monitoramento, então fala assim, olha, o seu dado, o seu CPF, seu RG foi vazado para 11 empresas. Ele está público. Né? Aí você clica lá, são empresas que algumas eu conheço, algumas empresas que eu conheci, que eu comprei. Aí a pergunta que eu faço, por exemplo, é o seguinte: tá ali naquela plataforma, mas quem é que liberou? Foi a empresa que liberou? Porque alguns cadastros que nós vamos fazer, você já tem que assinar o termo, porque se você não assinar o termo de concordância, você nem avança. E nesse termo, muitas vezes, se você for ler, ele já está dizendo para você automaticamente concordar
com aquela prerrogativa de que esse dado pode ser manipulado pela própria empresa. Nesse caso de vazamento, o mais importante, de repente, é a gente tentar trazer aqui a Patrícia Peck, que é uma especialista em LGPD, justamente porque a gente fica rendido. Eu já tentei não aceitar aquilo e eu não pude prosseguir com a compra. Então veja como a gente é vulnerável. A gente é toda hora realmente direcionado para aquilo que você colocou muito bem no primeiro episódio. E se você não assistiu o primeiro episódio do tema Segurança Cibernética nas Cidades Inteligentes, eu convido você a assistir o primeiro episódio, porque fala justamente dessa questão de como nós somos induzidos, conduzidos, às vezes, pela tecnologia. Ou seja, o Borba colocou um assunto muito importante, que é a questão de como a inteligência artificial, os algoritmos, eles fazem toda uma leitura do seu padrão de consumo, do seu estilo de vida, muitas vezes da própria criança, o que de repente, ao longo de uma timeline de 5, 6, 7 anos de uma criança, adolescente, ou até mesmo da gente, né, o Mauro e Borba, ele consegue identificar qual é o seu perfil de consumo, o seu gosto, e aí é aquilo que a gente vê toda hora, pesquisando o carro, tá ali, isso daí já não é mais segredo para ninguém, então basta você fazer uma pesquisa. Então, a gente fica rendido nesse aspecto, né? Então, realmente, eu acho que a gente vai ter muito a se discutir, né? Do ponto de vista legal, do ponto de vista ético, né? Enfim, daria para fazer aqui, eu acho que uma maratona só desse assunto. Em relação às ferramentas, né? Então ele trouxe um conceito aí de como a estrutura por trás, na dinâmica, né? Ela na dinâmica de um cibersegurança, ela funciona, né? No dia a dia ali. E qual, do ponto de vista de fornecedores, de fabricantes, qual seriam as tecnologias que são utilizadas para fortalecer a segurança digital? E aí não vou falar só de cidades inteligentes, eu vou expandir, tá? Porque as cidades, elas são compostas por empresas, como o próprio o Borba colocou, como indivíduos. Eu tenho um firewall, eu posso ter um firewall na minha casa, para quem não sabe, eu gostaria que você explicasse, né? Uma rede de Wi-Fi, câmeras que de repente no meu circuito da minha casa. Hoje nós temos casas automatizadas, né? Esse sistema de automatização das casas também integrando com geladeira, com outros equipamentos, também acredito eu que seja uma porta aberta, né, para pessoas monitorarem. Eu já vi amigos meus pregando na frente do computador, né? Quem nunca, escreve aí, né? Quem nunca pregou um negocinho ali quando estava fazendo uma arte ou com medo ali na frente de uma câmera, com medo de que alguém estivesse te vendo? Isso é real, numa TV. Quem nos garante que debaixo daquela logomarca não tem uma câmera escondida? Cara, a gente está muito vulnerável. Bem, Mauro, quais são as tecnologias que a gente pode estar usando? E aí eu gostaria que você, se você conseguir aí nos direcionar para um gestor público, quais são as tecnologias que de repente a gente pode estar utilizando. Eu sei que são muitas, mas de maneira bem básica, né? Para empresas e até mesmo para pessoas, né? Dentro aí e aí é aquilo lá, já imaginando uma parte comercial também aí, né? Obviamente que o propósito não é esse, mas a empresa sobrevive de vendas. Então, se você estiver aí assistindo, né, e quiser comprar algum equipamento, você pode procurar aí a Energy Telecom, né, que é um representante da Fortinet aqui no Brasil, e certamente vai ter um desconto bem bacana aí também, aqui fazendo realmente essa menção aí, essas duas grandes empresas, que certamente vocês vão explodir daqui para frente, né? Vocês já explodiram, mas certamente vocês vão assinar muitos contratos aí, eu sinto isso. Mauro, com você, querido. Como nós mencionamos no episódio anterior, existem duas legislações brasileiras sobre a internet, né? A internet não é uma terra sem ninguém. Hoje nós temos regras, temos leis, e uma delas é o Marco Civil e a outra é a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem citado aqui a Patrícia Peck. Inclusive li um dos livros dela, que é Direito Digital. Não é minha área, mas como curioso, li ali e extraí informações muito relevantes. As duas legislações, apesar de diferentes, as previsões legais sobre responsabilidades, elas são muito claras.
E eu vou citar aqui algo que tem sido muito comum nos projetos de cidade inteligente, que é um processo de inclusão digital a partir da disponibilização de Wi-Fi para a sociedade. O Wi-Fi é a disponibilização da internet pública para a sociedade em espaços, sejam eles colaborativos ou apenas de interação e lazer, como são as praças públicas, bibliotecas e etc. Quando um governo municipal parte para um projeto deste porte, o Marco Civil da Internet ele prevê claramente que a responsabilização é do provedor do acesso. Então ele tem um determinado tempo legal para guardar aqueles logs. Logs nada mais é que o registro da pessoa que fez aquela conexão. Então a previsão legal é que você armazene esses logs. Por quê? Se em algum momento a disponibilização aqui, né, focando bem nesse assunto de disponibilização de internet pública, a partir do momento que você tem um acesso indevido sobre uma internet que é provida pela prefeitura, seja ela, ou de repente você pode ter o crime organizado utilizando a estrutura ali do Estado para praticar mais crimes. A responsabilização é de quem disponibilizou, seja o prefeito, seja o secretário. Então, isso é muito claro. Hoje, nós temos capacidade, né? A Fortinet ela tem a capacidade de já entregar, através da Energy Telecom, parceiro especialista nesse assunto, nós temos a capacidade de entregar já uma solução de Wi-Fi extremamente parametrizada para que o gestor ele tenha a confiança e sinta-se confortável em partir para um projeto desse porte. Então nós estamos parametrizados, conseguimos entregar um produto parametrizado para Lei Geral de Proteção de Dados e Marco Civil da Internet, fazendo com que a inclusão digital seja segura, né? Tudo precisa ser seguro dentro de uma cidade inteligente. Então eu foco bastante nesse ponto. Maravilha. E pode deixar ligado. Que aqui a gente está com ao vivo, a gente está com ao vivo, porém gravado, depois editado. A gente está lá em Portugal, o Borba. Então a gente faz aqui um mix de câmeras para não ficar dando microfonia. Então pode deixar que você está me ouvindo, né, ô Borba? Então a gente vai ouvindo, vai usando o microfone teu. Então eu tô hackeando o seu microfone aí. Exatamente. Né? Quem dera fosse tão fácil assim, mas ainda bem que não é tão fácil. Imagina a quantidade de pessoas que podem fazer o bem. Né? Eu estava conversando com o Borba, porque a gente sempre assiste esses filmes de hacker, tem vários filmes de tecnologia, né? E uma coisa que eu percebo que o cinema, ele valoriza inclusive o bandido, né? Então o bandido no cinema você tem que ficar muito atento, porque todo momento quer induzir o nosso padrão mental, o nosso comportamento para aquilo que não é o correto. Né? Então, o bandido que rouba, coloca lá um ator que a gente tem uma afeição, como o grande bandido de um banco, vai lá, rouba, aí coloca uma mulher bem bonita. Então, faz a maquiagem do bandido, né? E cria lá uma história romântica, onde o bandido passa a ser o herói da coisa, roubando banco, invadindo empresas, hackeando empresas, né? Então, a gente precisa ficar esperto, né? O Borba, né? E o Borba, ele é o cara que faz a contra-inteligência, né? Assim como vocês da Fortinet são aquela empresa que dá segurança, inclusive, a nível nacional e mundial, né? Não sei se você pode falar quem são as três grandes agências que, de repente, vocês também fazem um trabalho de segurança, né? Não pode falar, né, por questão de segurança, mas, gente, assim, quando eu fiquei sabendo, são 3 agências globais de inteligência que, se não tivesse uma empresa à altura de uma Fortinet, a gente já teria tido o fim do mundo. Mais ou menos isso, não é, ô Baroni? Assim, é verdade, não é? De fato teríamos aí uma ambiente guerra, muito mais... no mínimo uma guerra. Muito mais propício ao crime, de fato, né? Crime, o que eu posso dizer é o seguinte, hoje a Fortinet ela tem um centro de inteligência
onde todas as informações nós chamamos de Zero Day, que são ameaças aí cibernéticas de uma forma bem generalizada falando, elas são mapeadas e automaticamente, instantaneamente, todos os nossos clientes recebem essa vacina de uma nova ameaça, né? O que nós chamamos de Zero Day, as ameaças de Zero Day. Tem um livro emblemático aí, eu não sei se o Borba já teve a oportunidade de ler, que se chama Zero Day, inclusive, que fala de um ataque de dia zero numa usina nuclear. E a partir do momento que nós temos ali um centro de inteligência monitorando diversos clientes aí no mundo, a certeza de que você vai estar protegido sobre uma ameaça de dia zero, ela é muito maior. Então, esse é um trabalho extremamente relevante da Fortinet, um trabalho de muitos anos, de muita informação e que garantidamente é o grande diferencial da empresa. Olha, para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui com duas pessoas extremamente valiosas em tempo, talento e capacidade técnica. Agradeço você ter vindo lá de São Paulo. Agradeço você, Bob, desde já, porque tá falando lá de Lisboa, tá fazendo doutorado e agora já está inscrito. Não, está fazendo mestrado, já está inscrito no doutorado em Cybersecurity em... Como chama a faculdade mesmo? Coimbra. Coimbra, isso, lembrei. Né? Então, gente, é conteúdo de primeira. E só para ter uma noção aqui do que essas três agências representam e várias outras empresas que o Marrone, por questão de segurança, não pode falar, imagina o seguinte, imagina que nós temos aí a mão invisível econômica, né? Ou seja, a gente fala às vezes da mão invisível, que de certa forma regula, né, os mercados de capitais, né? As bolsas de valores. Então, alguém decide, parametrizado, obviamente, com interesses, mas isso é uma realidade para os mais que estão mais com conhecimento mais profundo, sabe como funciona essa questão de mercados capitais, principalmente vinculado às vezes uma fala, uma notícia, né? Às vezes uma fala meio estranha, o negócio já cai, o risco país aumenta, a desconfiança política faz com que cresça, enfim. Então, e isso também, gente, é na guerra. A Guerra Fria acabou, mas ela continua. Como assim? A Guerra Fria acabou, mas continua. Antigamente, na Guerra Fria, você era em busca da tecnologia militar, né? E hoje a gente vê aí essa Guerra Fria não mais tão fria no sistema União Soviética, Estados Unidos, né? Ali, mas existe o establishment que realmente quer manter o status. E quando a gente fala aí de nova ordem mundial, gente, não é uma teoria conspiracionista apenas, né? Mas na verdade é que para toda ordem antiga precisa reaver para toda velha ordem precisa ter uma nova ordem, né? Ou seja, e aí essa nova ordem mundial, ela vem numa guerra que sempre teve, né, baseada na economia, na tecnologia e, ao mesmo tempo, no poder bélico, né? E hoje mais ainda, né? Então você tem Ocidente e Oriente, sempre foi assim, né? Então a gente vê hoje a China muito grande em todos os aspectos, os Estados Unidos, né? A Rússia no poder militar, a gente tem aí a parte tecnológica também de outros países, né? Suíça, o país mais inovador do mundo, com o seu sistema bancário. Então, cada um tem a sua peculiaridade. Porém, quando não existia o advento tanto da tecnologia, a segurança ela era muito mais armamentista. Obviamente que isso também hoje continua. Porém, a segurança hoje ela é muito mais de cibersegurança, né? Do que somente armamentista. Então é como vocês colocaram. Imagina uma cidade um mês parado, né? Se você citou a questão de uma cidade nos Estados Unidos, foi você que citou, né?
O Borba citou uma cidade dos Estados Unidos que ficou parada um mês. Imagina o prejuízo. Né? Então, isso é muito comum acontecer e vai ser mais comum daqui para frente. Né? Importante ressaltar até, Rodrigo, que quem cuida da cibersegurança no Brasil é o Exército. O Exército, né? Ô, Borba, você quer fazer alguma consideração em relação a isso também? Porque a gente acha que é só questão de filme, né? Então, é algo muito importante que foi pontuado por ambos, que assim, nós temos o espaço aéreo, que a aeronáutica cuida. Nós temos o espaço marinho, que a marinha cuida. Nós temos o espaço terrestre, que o exército cuida. Mas só que nós também temos o espaço cibernético. Que hoje nós temos o nosso exército digital. E isso se tem em todos os países desenvolvidos do mundo. Em todos os países minimamente desenvolvidos tem o seu exército digital, tanto para a parte da defesa quanto para a sua inteligência, vamos colocar assim. Para você ter ideia, só o custo que Baltimore, que foi a cidade que ficou um mês parada, né? Só o custo que Baltimore teve para restaurar os seus itens foram para mais de 20 milhões de dólares. E isso fora o impacto para a população. Porque o impacto para a população... O impacto político também, né? Além do impacto político. Então, assim, não é trivial o aspecto da defesa cibernética. Ela é algo latente, ela é algo de suma importância para a soberania de um país. Então, sim, hoje nós temos uma guerra fria que as pessoas não veem acontecendo. O que a gente tem de notícias de diversos ataques que acontecem pelo mundo, muitas acusações vêm de encontro com os exércitos digitais de algumas nações. Então, houve um ataque no país X, ele está acusando o país Y de ter realizado aquele ataque. Claro que não cabe a nós fazer o juízo de valores aqui, mas isso mostra como essa guerra cibernética está acontecendo, ela é real, só é um pouquinho diferente do que acontece nos filmes. Ela tem mais impacto e menos visibilidade. E é mais barato remediar, é mais barato antecipar do que remediar. Então fica aqui já, deixa para você que é gestor público ou CEO de uma grande empresa, que segurança cibernética não é um gasto, não é custo, é investimento. Gasto e prejuízo você vai ter quando o hacker sequestrar a sua folha de pagamento, sequestrar seus dados, bugar tudo, colocar um malware ali, né? Ou então hackear a empresa quando vê já foi, né? Porque isso também pode haver a questão da inteligência e contra-inteligência, né? Então, da mesma forma como tem vamos colocar aqui de uma maneira bem simples, né? O hacker do mal, o cara que usa a sua inteligência para o mal, tem um hacker do bem também, né? E terminando meu raciocínio que eu estava falando justamente dessa condução dos filmes, né? Que estimulam muito a criminalidade maquiada de uma coisa boazinha, né? E não, então fica a dica, né? Para que a gente realmente tenha essa sensibilidade de saber o que estão vendendo pra gente, né? E não absorver qualquer coisa, por mais romântica e bonita que seja, né? Então, eu agradeço desde já, né? Você, Maroni, nesse bate-papo, você também, Borba, aqui, faz aí esse trabalho, vem da Fortinet, né? Faz esse trabalho incrível de dar segurança para nós, cidadãos do bem, para as nossas cidades, para as nossas empresas, que afinal de contas é o que gera o dia a dia, né? Empresas geram receita para que estados, municípios e nações
possam custear a melhoria de vida para aqueles cidadãos que de repente não têm um poder público, não têm uma saúde privada, meios públicos, enfim, tudo que acontece na cidade, no país, no estado, é pago com dinheiro privado. Ou seja, é o imposto que eu, você e as empresas recolhemos pelas nossas transações de empregos e que vai, de certa forma, para alimentar a infraestrutura da nossa cidade, do nosso país e da nossa nação. Então, quanto mais empregos gerarmos, mais rico é o cofre público. Porém, também não quer dizer que o país é rico, né? Então, aí entra numa questão aí que a gente é muito sensível, que é o como você utiliza o dinheiro público, papo para uma outra hora. Bem, chegamos com isso ao final de mais um episódio da série de 4, Segurança Cibernética nas nossas cidades inteligentes. Eu estou aqui com o Mauro Baroni, diretor da Fortinet, e com Leonardo Borba, do Grupo Energy Telecom. E não se esqueça de, se você quiser ganhar esse souvenir de Taubaté, né, que é o pavão das figureiras, que está lá no Louvre, deixa aí seus comentários, faz uma pergunta, uma sugestão de pauta que você quer escutar, de repente aí, de um ponto de vista de inovação, cidades inteligentes, desenvolvimento sustentável, economia criativa e preservação do patrimônio. Não esqueça de seguir a gente no canal do YouTube, do Spotify, Station T, compartilhar com seus amigos esses podcasts, assistir o episódio anterior e já ficar atento com a ativação do sininho para o que virá no nosso episódio, que nós vamos falar quais são as medidas que são adotadas para proteger os dados pessoais do cidadão e das cidades seguras digitalmente. Um forte abraço, até o próximo episódio. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também possam juntar à nossa comunidade. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece nos próximos episódios e de nos enviar as suas perguntas e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga lá no canal no YouTube Station T. Um forte abraço.